Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar e você vai aprender sobre uma das tarefas mais difíceis, né? Tem muita gente que tem empresa ou que é líder durante muitos anos e não sabe, não aprendeu a fazer isso. Você vai aprender agora, em 8 passos, em poucos minutos, como que você pode delegar, passar uma tarefa para outra pessoa, de forma que você não perca o controle daquilo, mas que você consiga ali monitorar com o tempo e que a pessoa também aprenda, consiga de fato se apropriar daquela tarefa sem ter que ficar toda hora te perturbando, te perguntando. Então é só você seguir um passo a passo super simples. Eu demorei anos para estabelecer isso, para entender como isso funciona. É uma das grandes tarefas de um gestor, é uma das grandes tarefas de um líder e você vai conseguir sair aqui desse vídeo falando, poxa, eu sei o que fazer. Rapidamente, só para você entender, né, por que eu sei fazer isso e por que eu posso te ensinar. Eu sou empreendedor desde sempre, eu nunca tive carteira assinada, então hoje eu tenho 35 anos e eu me sustento desde os meus 19, sempre empreendendo, já tive altos e baixos, já passei por muita coisa. Mas eu, em determinado momento, eu tive que assumir uma empresa, que é uma escola. A diretora administrativa saiu e foi abrir uma outra escola e levou todo o time administrativo com ela. Mas eu acabei assumindo, então, todas as funções administrativas. Então, do dia para a noite, eu era o financeiro, o RH, o marketing, que eu já era, o comercial, parte de compras, enfim, eu fiz de tudo um pouco. E, ao mesmo tempo, a gente tinha um problema grande de caixa, porque nisso que ela saiu, ela levou também muitos clientes com ela e eu fiquei realmente ali sem ter como pagar, como contratar outras pessoas. Eu tive que fazer mesmo, me sacrifiquei aí por um bom tempo e aos poucos, né, conforme os anos foram se passando, a gente foi conseguindo ter um resultado melhor, foi conseguindo ter um pouco mais de caixa. Claro que eu, assumindo todas essas tarefas, eu não conseguia fazer muitas partes importantes de todas essas tarefas, isso também trouxe problemas para a gente, mas eu fui entendendo também quais são os problemas, os perigos de cada uma dessas tarefas e aos poucos eu fui chamando pessoas para assumir cada uma delas. Hoje eu não moro, né? A minha escola fica no Brasil, eu tenho outra aqui em Portugal e eu consigo à distância, né? Eu não faço mais operacionalmente tarefas do dia a dia da escola, muito pouca, assim, pouquinha coisa ali que eu assumo ainda. Em grande parte eu sou um gestor de pessoas. Eu converso com essas pessoas, ensino para elas e acompanho a evolução delas dentro dos âmbitos do escopo de trabalho dela. Então eu vim do zero construir, né, todo um time de pessoas e eu consigo então ver, né, nessa minha trajetória o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, o que eu poderia ter feito melhor e o que eu faço hoje melhor do que eu já fiz no passado. E agora eu vou entregar aqui o sumo para você de um aprendizado assim de mais de 10 anos. Bom, já contei a história aqui, agora vamos para um passo a passo bem objetivo, bem direto. Eu quero começar com você pelo passo zero. Então eu falei que são 8 passos, na verdade são 9, porque a gente tem o passo zero. Por que eu chamo ele de passo zero e não de passo um? Porque é mais assim algumas premissas, algumas coisas que você tem que ter em mente, que você tem que ter clareza antes de começar de fato o passo a passo de delegar. Quais são esses pontos? O primeiro é que você precisa sentar com essa pessoa, vamos supor, né? Vou trazer aqui alguns casos. Pode ser que você seja o dono da empresa e que esteja passando por uma situação parecida com a que eu passei. Pode ser que, na verdade, você tinha uma pessoa que já se reportava a você e essa pessoa saiu da empresa e vai entrar uma outra pessoa no lugar dela e essa pessoa não pôde treinar essa pessoa. Ou então pode ser que você esteja saindo da empresa e tenha que treinar uma outra pessoa. Enfim, para todas as situações isso vale. O que é mais difícil um pouco é se for a situação de você estar saindo da empresa e ter que entregar para outra pessoa, porque eu vou finalizar o passo a passo com um acompanhamento. Então, nesse caso, você vai parar mais ou menos no passo 6, em vez de você chegar até o 8, porque daí você não vai acompanhar depois o desenvolvimento dela, mas então, só tirando essa exceção, para todos os outros casos, esse passo a passo funciona muito bem. Então, para começar aqui com o passo zero, tem uma frase que eu adoro, eu cito ela em alguns vídeos, que é como você come um elefante, colherada por colherada. É muito difícil você trazer uma tarefa nova para uma pessoa se ela for uma tarefa complexa. Né? E complexo não significa, né? As pessoas às vezes confundem, complicado. Não é complicado, é complexo. Complexo significa que é uma coisa que tem várias coisas dentro. Todas as tarefas, por exemplo, limpar a cozinha, né? Eu estou aqui gravando na minha cozinha, inclusive sempre tenho gravado aqui. É um lugar que eu gosto, tem uma luz natural, por isso que eu tenho gravado. Eu tenho um estúdio lá embaixo, mas eu estou com problema de visão. Enfim, continuando. Arrumar a cozinha, então, poxa, envolve o quê? Pegar a louça, não sei o que lá, lavar a louça, depois guardar a louça, depois varrer o chão. Tudo isso junto forma arrumar a cozinha. Só que quando você for ensinar isso para alguém, você vai chegar para ela e vai sentar e vai falar assim, olha, a tarefa é arrumar a cozinha. Mas a gente vai, quais são todas as tarefas? E você vai quebrar esse passo a passo junto com a pessoa. Tá? E você vai mostrar dentro de arrumar a cozinha tudo o que existe.
E aí você vai escolher o primeiro ponto que você vai ensinar para ela. Então, assim, às vezes você não consegue fazer isso dependendo do tempo que você tem. Às vezes você tem que juntar mais de um ponto, você não consegue ser tão detalhista e quebrar ele em tantos pedaços. Mas tudo bem, vamos partir do princípio aqui da cozinha como exemplo. Então você vai falar, poxa, a primeira coisa que você vai aprender é lavar a louça. Então isso está dentro de um escopo maior. Com o passar do tempo, a pessoa ela tem que ter em vista que ela vai se apropriar ali, ela vai aprender a varrer o chão, ela vai aprender a tirar o lixo, ela vai aprender todos os elementos que fazem parte do limpar a cozinha, se isso for realmente o escopo dela, ou se ela, de repente, o escopo é seu e ela cuida de uma parte. Enfim, cada caso é um caso. Você vai entender aí o que se aplica ao seu caso. Mas o que ela tem que ter em vista é que, nesse primeiro momento, ela não vai olhar para todas aquelas outras coisas. Fala isso para ela, mesmo assim ela vai ficar conectada e isso é bom, porque vai abrindo um espaço mental com ela, mas fala para ela que você vai focar especificamente nessa tarefa que está dentro de uma outra tarefa. E dentro dessa tarefa, você, na hora de ensinar, você também vai ter que perceber que ela é quebrada em várias partes. Então, por exemplo, lavar a louça, tem ali, enxugar, não sei o que lá. Por que eu estou falando isso aqui? É meio óbvio. É porque, às vezes, se você está passando uma tarefa para uma pessoa que é alguma coisa que você já fazia, é muito provável que você meio que se esqueça, né? Você já habituou tão bem, você já sabe fazer aquilo de uma forma tão simples, que você mesmo, às vezes, precisa parar e fazer uma reflexão prévia e lembrar quais são as etapas daquilo tudo. Então, vale essa reflexão também, estamos aqui na premissa zero. Segunda premissa do passo zero, são 3, é que para cada tarefa, então, você tem que ter um tempo de assimilação. A ideia é que essas tarefas elas virem hábitos. Então, com o tempo, a pessoa ela vai ficar nesse mesmo, que nem eu falei, num piloto automático, que você já está num piloto automático que você precisa parar e rememorar como que são essas etapas. A ideia é que a pessoa entre nesse piloto automático, mas no começo ela não vai entrar nesse piloto automático. É que nem, por exemplo, eu tenho um exemplo que é bem interessante quando eu fui aprender a nadar, fazer natação. Eu cheguei ali na piscina, né, eu tive um primeiro professor que eu achei ele muito ruim, porque eu fui nadar de um lado para o outro e ele, em vez de falar, olha, faz isso, foca no pé, bate o pé mais certo, né? Ou então respira e tal, sei lá, enfim. Em vez dele pegar um ponto, ele falou, olha, você precisa melhorar o seu nado, porque você precisa bater o pé assim, você precisa girar o braço assim, você precisa virar a cabeça assim, você precisa respirar assim, você precisa manter o tronco assim. Então não adianta você querer ser igual esse professor de natação. Foca só no pé, dá uma boinha para a pessoa, dá uma pranchinha para ela segurar e faz ela só bater o pé bonitinho, entendeu? Então as pessoas precisam de tempo. E aí depois... Por que eu estou te falando isso? Porque no começo ela vai bater o pé, ela vai precisar ter muita atenção no pé, porque ela não está habituada ainda a bater o pé da maneira correta. Mas com o tempo, depois que ela fizer isso várias vezes, ela pode bater o pé e focar em outra coisa, porque já ficou um movimento automático. É a mesma coisa, assim que funcionam os hábitos. Os hábitos são como se fossem atalhos que o nosso cérebro cria para poder, de alguma forma, encurtar o caminho mesmo para ter uma resposta mais rápida, sem ter um desgaste cognitivo, sem que a gente precise se desgastar, sem que seja cansativo para a gente. Então, a pessoa tem que repetir aquilo até se tornar um hábito, porque a partir do momento que aquilo se tornar um hábito, você consegue complicar. E esse é o passo a passo de qualquer aprendizado. Vamos lá então, aqui no passo zero. Segunda premissa, dê tempo de assimilação. Saiba que existe, né, que demanda um tempo até a pessoa. Não espere que ela vá aprender, entender racionalmente e já conseguir fazer aquilo numa mesma velocidade que você já faz. Isso, inclusive, é uma grande armadilha, porque muitas vezes a gente deixa de delegar porque a gente faz tão mais rápido que a pessoa que a gente fala, ah, não, deixa que eu faço para você, isso aqui é rapidinho. E a tarefa é da pessoa e você está fazendo o trabalho dela por preguiça de ensinar. Isso acontece muito, inclusive, com crianças, né? Eu venho de escola e você já deve ter percebido, às vezes eu vou trazer umas analogias assim. Mas muitas vezes a gente deixa de ensinar a criança a amarrar o tênis, por exemplo, porque a criança demora, a gente está com pressa, e aí a criança não aprende, não passa pelo processo de aprendizado, porque a gente não tem paciência e a gente quer dar uma velocidade para aquilo que, enfim, que para a criança é muito difícil. Saiba que a pessoa vai demorar para assimilar, ela vai demorar um tempo maior, ela vai fazer com uma dificuldade maior, mas que isso é, assim, uma questão de tempo, que você tem que ter um pouco dessa tranquilidade. Isso também é um passo, uma premissa importante aqui no passo zero. E a última premissa aqui do nosso passo zero é que é importante você ter um horário, um dia, uma agenda estabelecida desde o momento onde você está ensinando, então que você está passando para a pessoa, que você está delegando para ela, e que depois ela mantenha essa agenda. Então pode ser todos os dias, né? Pode ser uma vez por semana, aí você vai saber qual que é a frequência com que aquilo tem que ser feito. Por exemplo, olha, todos os dias, toda segunda-feira, às 8 da manhã, a gente combina, então, uma vez por semana eu vou te passar isso aqui
e aí depois você continua nesse mesmo horário. Você nem precisa falar que a pessoa vai continuar depois, né? Você marca com ela, ó, vamos marcar então, preciso te passar isso aqui toda segunda-feira. A gente se encontra às 8, eu sento com você, fico mais ou menos uma meia hora com você, e aí depois eu vou te ensinando, cada semana eu te ensino um pouquinho mais, vamos lá? Fechou. E aí mantém uma agenda fixa, e depois você sai dessa agenda e manda a pessoa continuar com aquela agenda, tá? É importante isso. É importante também em relação a esse agendamento, se for uma coisa complicada, o que eu falei agora há pouco, né? Que a gente demanda, né? Aprender algo novo é de alguma forma cansativo para o nosso cérebro. Então é melhor você priorizar horários que a pessoa esteja descansada, priorizar horários que a pessoa talvez esteja com uma disposição maior, porque comeu bem, enfim. Não coloca assim, por exemplo, muito perto da hora do almoço. Então a pessoa já vai estar com fome, não é um horário bom. Pode colocar de manhã, logo de manhã, assim, eu não colocaria no primeiro horário, porque às vezes a pessoa demora um pouco para pegar no tranco, às vezes ela precisa de um tempinho para ela, mas de repente no segundo horário, depois que ela entra, pode ser uma sugestão boa. Enfim, você vai ter que sentir, porque também é importante para você. Como você está aprendendo a ensinar, também tem um desgaste cognitivo para você e para a pessoa. Então é isso, estabeleça uma agenda desde o princípio, tome cuidado para ser uma agenda onde a pessoa não vai estar com fome, não vai estar com muito sono e não vai estar cansada de outras tarefas e mantenha ela pontualmente naquele dia. Pode ser, de repente, uma tarefa mais rápida. Eu dei um exemplo de uma vez por semana. Pode ser uma vez por dia, né? Então, todos os dias a pessoa tem que fazer uma tarefa de rotina e aí você vai todo dia com ela até você zerar. Então, essa é a finalização do nosso passo zero. Legal, finalizamos aqui essas premissas iniciais. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu gravei uma segunda parte dele agora que a gente vai do passo 1 ao passo 8. Então você pode clicar aqui na tela e continuar assistindo, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.